Houve alguns acontecimentos recentes por aqui. Durante a noite, a Ucrânia atingiu 20 navios adicionais. Isso faz parte de uma nova campanha. 20 embarcações russas da chamada Frota Sombria no Mar Negro. A maioria desses navios era civil. De acordo com a reportagem, as forças ucranianas de sistemas não tripulados atacaram 20 embarcações da chamada Frota Sombria da Rússia, perto da península da Crimeia ocupada, na noite de 14 para 15 de julho. Das 20 embarcações atingidas, 17 eram petroleiros, 2 eram navios de gás e uma era um rebocador. A Rússia ontem começou tardiamente a voltar a agir nessa guerra também no Mar Negro e no Mar de Azov e atingiu um petroleiro civil ucraniano. Agora, muita gente está perguntando, será que esse é o novo campo de operações? Será que o conflito vai voltar a se concentrar mais nas ações navais? E que impacto isso pode ter na guerra? Há vários pontos aqui. O primeiro é que ninguém deve se iludir achando que esse tipo de ataque vai salvar a Ucrânia da derrota, ou que isso vai mudar o rumo da guerra. Isso é pura ilusão. Infelizmente, a Ucrânia está condenada à destruição. E o segundo ponto é que os ucranianos aproveitaram alvos no mar que são relativamente difíceis de defender na Marinha Russa. Isso tem relação com algumas conversas que tivemos recentemente quando falamos com o Joe Kent. Os russos aprenderam muito. As forças terrestres deles se adaptaram de forma impressionante. Se você olhar o que está acontecendo na linha de frente, onde o combate realmente acontece, dá para ver claramente que as tropas russas aprenderam a lidar com esses sistemas não tripulados. E em vez de avançar rapidamente e executar esses cercos, o que eles chamam de batalhas de caldeirão, em 2 ou 3 dias, agora leva de 10 dias a 2 semanas, porque eles querem evitar baixas desnecessárias. E eles sabem que o inimigo não tem chance. Então é algo muito deliberado, muito metódico e funciona. No fim das contas, eles estão destruindo cada vez mais em terra. O que eles ainda não fizeram foi encarar a realidade no Mar Negro. Quando você vai a esses portos na Crimeia, ou em qualquer ponto da costa russa do Mar Negro, é muito difícil proteger navios que ficam ali ancorados. E à medida que eles se aproximam da Ucrânia, chegando perto de onde essas armas estão sendo lançadas, fica cada vez mais difícil protegê-los. Eles precisam ajustar algumas coisas por lá. Eu acho que vai ter gente perdendo o cargo nas forças navais russas. Se eu tivesse que fazer uma previsão, diria que isso é praticamente certo, porque esse tipo de situação não deveria acontecer. Mas no fim das contas, a gente precisa entender que isso vai acabar em algum momento. E vai acabar com a Rússia no controle de Odessa. Vai acabar com a Rússia no controle de Kharkiv. Vai acabar com a Rússia no controle dessa região que eles chamam de Novorossia. Os russos não estão interessados em dominar a parte ocidental da Ucrânia. Eles querem que seja neutro. Não querem que vire outro ponto de reunião para futuras operações contra eles, que foi exatamente o que a gente fez. E é por isso que eles não confiam mais na gente. É por isso que não vão conversar de forma séria conosco. Pelo menos esse governo não tem a menor chance de chegar até eles. E eu acho que os globalistas ocidentais por trás de tudo isso estão sendo ignorados. Se continuarem assim, sim, podem acabar correndo vários riscos. Mas, neste momento, os russos querem encerrar de vez essa questão no leste da Ucrânia, e isso vai envolver tomar Odessa. Quando eles vão decidir fazer isso, eu não posso prever com certeza. Mas vai acontecer. Bom, alguém que quer evitar que isso aconteça é a Ursula von der Leyen, da União Europeia, que foi pessoalmente a Kyiv hoje. Ela fez uma grande coletiva de imprensa com o presidente Zelensky depois da conversa dele com o presidente Trump na cúpula da OTAN, há poucos dias. E o Zelensky estava se sentindo bem confiante, e foi isso que ele disse.
A Ucrânia e a Europa vão criar juntas pela primeira vez um escudo antibalístico. Um projeto histórico em que a Ucrânia não é apenas observadora, mas uma das líderes, unindo países e as mais fortes empresas de defesa da Europa. O projeto Freya foi iniciado. Vamos fazer tudo o que for necessário para construir um sistema antibalístico europeu, unindo todas as capacidades antibalísticas do continente, para que os céus das nossas nações estejam protegidos. Então, cara, ótima notícia. Agora vai ter uma cortina de ferro. Agora vai ter um escudo aéreo que vai impedir qualquer coisa da Rússia de entrar na Europa Ocidental. E tudo vai começar ali, na Ucrânia. O que você acha disso? Olha, eu consigo imaginar milhões de europeus fazendo fila para entregar o primeiro filho para o Zelensky, para ele vender os órgãos e juntar o dinheiro que precisa para construir essa ideia absurda. Isso não vai acontecer. Você e eu sabemos disso. Tragam de volta o Ted Postol. E tem muitos outros além do Ted, são físicos, e eles vão te dizer o seguinte: até a gente conseguir quebrar as leis da física e entender como quebrar as leis da matemática fractal, desenvolver o tipo de energia necessária para fazer esses feixes de partículas funcionarem e criar, sabe, aquele me teleporta do Bill Shatner, ou os escudos que ele sempre pede quando está na nave Enterprise, a gente está muito, mas muito longe disso. E se você não tem isso, qualquer coisa que colocar lá em cima simplesmente não vai funcionar. Você pode sobrecarregar esse sistema. E isso é algo que os russos aprenderam. Nesse momento, eles estão defendendo uma linha de frente de pelo menos 1000 milhas, se você olhar bem. Eles têm sido incrivelmente eficientes em parar a maioria dos sistemas não tripulados, mísseis, drones e tudo mais que é lançado contra eles. Mas nunca conseguem parar tudo. Sempre tem algo que passa, porque a tecnologia que a gente tem simplesmente não é tão boa assim. Agora, será que isso vai mudar em algum momento? Tenho certeza de que sim. Mas por enquanto, tudo isso é pura bobagem. Os europeus não vão contribuir no nível que seria necessário. Isso é só mais uma defesa estilo Guerra nas Estrelas, um buraco sem fundo de dinheiro, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e em qualquer outro lugar. E quem defende essa ideia, sinceramente, está fora da realidade. Isso não vai funcionar. E olha, mesmo que eles queiram, sabe, sonhar com essa história meio William Shatner, o melhor cenário possível é algo de 3 a 5 anos no futuro, antes que isso possa realmente produzir esses mísseis interceptores, digamos, míticos. Onde está a mentalidade nisso? Essas pessoas acham que vão. Será que elas realmente acreditam? E talvez a resposta seja sim, que podem continuar lutando por mais 3, 5 anos, esperando esse novo escudo de mísseis ficar pronto? Olha, não é uma questão do que eles pensam. É do que eles acreditam. Você e eu sabemos, já falamos sobre isso antes, que leva mais ou menos 10 anos, do começo ao fim, para construir um novo exército. Foi o tempo que a gente levou para se recuperar da Guerra do Vietnã. A força que assumimos em 1965 estava completamente destruída. Tivemos que recomeçar do zero. Isso significou mudar tudo, de alguma forma. Não foi um resultado perfeito, mas o resultado foi o que você viu em 1990 e 1991. Hoje a situação é parecida. As pessoas não entendem o que é preciso para alcançar o tipo de capacidade militar de que estão falando. Todo mundo acha que é só ir ao supermercado, ir no Aldi, no Lidl, no Giant, sabe, ir lá olhar nas prateleiras e comprar defesa antimísseis, comprar satélites, comprar tanques furtivos que ficam invisíveis. Quer dizer, as pessoas não fazem ideia, elas simplesmente não entendem. E isso é culpa do nosso sistema educacional. Mas os políticos não têm nenhum compromisso com a verdade. Eles vivem permanentemente investidos na ficção. Você já viu aquele filme incrível chamado Waterworld? E sabe, tem o Dennis Hopper, que já faleceu, segurando uma garotinha com um mapa nas costas e dizendo: aqui está o mapa da terra firme. E todo mundo comemora.
Aí ele fala, então, a terra firme está ao nosso alcance. Agora remar. E todos saem correndo para remar. Remar e remar. Aí uma das pessoas pergunta, mas você tem certeza disso? E ele responde, quem se importa? Eles vão remar por 2 semanas antes de perceber que eu tô cheio de conversa. Infelizmente, eu acho que é exatamente essa mentalidade que funciona tão bem na política no Ocidente. É só dizer o que for preciso e vão levar semanas para perceber que é tudo uma grande bobagem. E até lá já vai ter surgido alguma nova bobagem. Outra coisa que também está acontecendo, e não só no Mar de Azov, com o avanço dos ataques a esses navios, é que há movimentações nos países bálticos, onde cresce um coro apontando o dedo para a Rússia e dizendo: eles vão nos invadir, vão invadir a Europa Ocidental. Essa pergunta foi feita ao Dmitry Peskov hoje de manhã, e foi isso que ele respondeu. A inteligência da Lituânia informou que a Rússia estaria planejando atacar a infraestrutura dos países bálticos e da Europa. Diante disso, o presidente lituano, Gitanas Nausėda, pediu o reforço da segurança de instalações consideradas estratégicas. Como o senhor comentaria essa nova rodada de acusações e suspeitas por parte do Estado Báltico? Sabe, é mais uma dose desse tipo de terror. Terror para continuar lavando o cérebro das pessoas e preparar a população para uma militarização ainda maior. Para fazer isso, a gente precisa criar a imagem de um inimigo em outro país, nesse caso no nosso próprio país. E com esse pretexto, como eles dizem, continuar levando infraestrutura militar para os países bálticos. Não sei se deu para ler tudo ali embaixo, mas em resumo, perguntaram para ele sobre essa ideia de que a Rússia vai atacar a Europa Ocidental e talvez até os países bálticos. E ele praticamente disse de forma até irônica, algo parecido com o que você acabou de falar. Tipo, isso não é verdade. Estão dizendo isso só para criar um inimigo. Precisam de um inimigo. E estão transformando a gente nesse inimigo. Mas isso não é do nosso interesse. Agora, Doug, a minha dúvida é a seguinte. Se eles continuarem repetindo isso, quero dizer, no Ocidente, e começarem a mandar mais tropas alemãs para os Bálticos, reforçarem a defesa antimísseis e aumentarem a presença da OTAN por lá, será que isso não pode acabar virando uma profecia autorrealizável? Que a Rússia, em algum momento, se sinta obrigada a agir nos Bálticos? Olha, eu acho que em grande parte sim. A liderança da OTAN tem tentado, com certeza, nos últimos 2 ou 3 anos, provocar o presidente Putin. E quando eu digo provocar, quero dizer empurrá-lo a agir de forma imprudente em resposta a esse tipo de absurdo. Mas por que fariam isso? Por que diriam essas coisas? Eu acho que um dos grandes motivos é que estão tentando desesperadamente nos arrastar para dentro disso. Certo, esse é o programa estratégico de Israel. Como é que a gente puxa os Estados Unidos para dentro? O que o Netanyahu tem repetido várias vezes? Nós temos os mesmos inimigos. Nossos interesses são os mesmos. Somos o mesmo povo. Não, nós não somos israelenses. Nós não compartilhamos dos mesmos valores, não compartilhamos da mesma cultura. Eles são muito diferentes de nós. Não há nada de errado com isso, mas eles não são a mesma coisa. A gente não tem os mesmos inimigos. Na verdade, nem precisamos ter muitos inimigos. Esse é o grande gênio da República Americana e das pessoas que a fundaram, que entenderam isso há 250 anos. Não há motivo para a gente ter esses inimigos. Então, o maior erro que eu acho que o Putin poderia cometer seria cair numa provocação. E agora esse é o perigo. Não tanto que alguém nos Estados Bálticos seja ingênuo o bastante para disparar mísseis contra a Rússia. Eles têm sido imprudentes, sim, ao permitir que os ucranianos usem de vez em quando o território e o espaço aéreo deles para atacar alvos na Rússia. Grande erro.
Isso precisa parar o quanto antes. E eu reconheço os russos por terem mostrado contenção e não terem reagido de forma exagerada a esse tipo de estupidez. Acho que os poloneses estão começando a acordar. Eles finalmente perceberam que esse Estado ucraniano é uma organização criminosa. Não é só um buraco sem fundo de dinheiro que nunca vai ser preenchido. É muito pior do que isso. Então, não vejo nenhum sinal de que os poloneses ainda queiram embarcar nesse tipo de estupidez. Vai levar um tempo para recuar, porque ser anti-Rússia está quase ligado a ser nacionalista polonês. É como se os nacionalistas irlandeses tivessem que ser anti-ingleses para poderem ser nacionalistas irlandeses. Bom, os poloneses têm um problema parecido, mas eu acho que eles conseguem superar isso. O problema está nesses globalistas mais a oeste, e a agenda deles é a nossa destruição. Eles estão muito mais preocupados em garantir que a Europa seja tomada por milhões de não-europeus e, no fim, destruída por dentro, do que com qualquer coisa que aconteça na Rússia. Só que isso também significa que eles querem apontar para um inimigo externo. O problema é que esse inimigo externo não é o verdadeiro inimigo. O inimigo é o próprio governo deles. E eu acho que cada vez mais europeus estão percebendo isso. No fim das contas, isso vai acabar resultando numa grande convulsão no nível das revoluções de 1848. Eu acho que isso está chegando. Bom, isso com certeza não vai ser bom para ninguém. Sabe, é interessante. O presidente Putin, você mencionou se ele vai nos ajudar ou não. Ele fez um discurso num auditório público, acho que foi ontem, em que talvez tenha até apoiado o que você disse, que ele vai tentar ser um pouco mais paciente. Mas ele também falou, usando aquela ideia de placar, mostrando o que o Ocidente tem tentado fazer contra eles até agora. E na visão dele, qual seria o resultado disso? A gente se pergunta por que essa parte russófoba do chamado Ocidente coletivo luta contra nós. E nós, em resposta, desenvolvemos nossa economia, fortalecemos nosso sistema financeiro, aprimoramos nossas forças armadas, alcançamos novos resultados no nosso complexo industrial e estamos avançando, estamos seguindo em frente. Nossos rapazes, nossas tropas estão avançando. Como isso acontece? Bem, isso é graças a vocês, graças ao esforço de cada um. Então ele disse, sabe, a gente tentou destruir eles com sanções, tentou acabar com a economia deles, tentou derrotar militarmente, ajudando a Ucrânia e tudo mais. E ele disse que, em vez disso, eles estão mais fortes, que resistiram financeiramente e economicamente. E parece que ele acredita que estão no caminho certo. Isso faz você pensar que a Rússia talvez não ataque nenhuma dessas frentes, mesmo que os mísseis de longo alcance continuem chegando, e que eles vão seguir por um caminho mais lento e metódico. Acho que ele vai continuar nesse caminho mais lento e metódico, porque é o jeito que ele prefere trabalhar. Por outro lado, acho que ele entende a raiva e a frustração dentro da população russa. Quer dizer, como não ficar indignado quando cidadãos russos em São Petersburgo, Moscou ou Rostov são mortos de forma absurda nas ruas por causa de um ataque de drone fora de controle que nem tem utilidade militar real? Então acho que isso está bem claro. Mas tem algo mais importante aqui que a gente precisa ter em mente. Se você conversa com russos, e se dá o trabalho de ler o que eles publicam, vai ver que eles são bem francos em dizer, olha, nossa sociedade não é perfeita, mas a gente está trabalhando para melhorar. Nossa economia não está tão forte quanto deveria, mas estamos trabalhando nisso. E as nossas forças armadas estavam muito fracas. A gente mudou isso e também estamos trabalhando nisso. Em outras palavras, há uma consciência de que as coisas não estão perfeitas. Há uma percepção de que é preciso melhorar e uma disposição para fazer isso acontecer, para apoiar, para realizar. É por isso que a Rússia não vai ser derrotada. E é por isso que nós estamos com problemas. Porque, quando você olha para os americanos, eles dizem esse governo, esse governo, esse governo. E eu concordo com eles. Acho que o governo falhou com a gente.
Acho que o contrato social deixou de existir. Mas isso não quer dizer que não precisamos de um governo. Quer dizer que precisamos, e muito, de um governo. Só não precisamos do que temos agora. E isso não é só por causa do Donald Trump. É todo o conjunto de coisas que a gente vem vivendo nos últimos 30 e tantos anos. A gente pode lidar com isso. E os americanos precisam entender que isso tem que mudar e também perceber que a gente é capaz de fazer essa mudança. A gente pode de fato fazer a diferença. Ainda não chegamos lá porque não temos organização e liderança suficientes. Espero que isso aconteça. Eu estou trabalhando nisso, assim como você, e acho que muita gente também está. Mas eu acho muito importante entender a mentalidade russa. E acredito que o Putin tem o apoio que tem, algo em torno de 82, 83% de aprovação, porque ele fala nesses termos, e isso ressoa muito fortemente com o povo russo. Sabe, é impressionante. Não dava para montar um cenário pior, de certo modo. Você fala que os russos têm consciência das próprias falhas e estão tentando melhorar em várias áreas. E aí compara isso com os Estados Unidos. Pois bem, eu tenho aqui alguns exemplos disso nesses últimos minutos que nos restam. Vamos dar uma olhada dentro das nossas próprias fronteiras. Agora mesmo a gente está tentando aprovar, primeiro, para o NDAA, um orçamento de defesa de US$ 1,5 trilhão. Um aumento enorme em apenas um ano, saindo de 1 trilhão, que já é muito mais do que qualquer outro país gasta. Mas ao que parece, nem isso é suficiente. Agora estão tentando incluir mais 350 bilhões extras por fora. E ouçam só a explicação dada pelo presidente da Câmara, Mike Johnson. A pergunta foi: você pode listar os detalhes do que está sendo pedido para o Pentágono? A gente viu que o pedido passa de 350 bilhões de dólares, e parte desse valor é um investimento de transformação, que vai ajudar a mudar a dinâmica do Departamento de Guerra e torná-lo mais eficiente e eficaz. Já é a força de combate mais poderosa do planeta, nem chega a ter comparação. Mas existem ideias, uma visão real de como melhorar ainda mais, de como reforçar isso. Você já ouviu o presidente falar sobre a intenção de praticamente dobrar o orçamento de defesa nacional. Olha, a gente vive tempos perigosos. Estamos enfrentando o comunismo dentro do nosso próprio país e também combatendo terroristas e tiranos pelo mundo. E precisamos ser capazes de proteger a nossa segurança nacional. Então esse não é o momento para entrar nos detalhes disso. Então nós somos a maior força de combate da história, de todos os tempos. Ninguém chega nem perto. Aí ele repete o presidente Trump. Bom, se não fosse, por que eu gastaria mais meio trilhão e mais 350 bilhões por cima disso? E sabe, Doug, para mim parece, e eu queria saber a sua opinião, parece que a gente está procurando monstros para derrotar só para justificar esse dinheiro todo. Bom, isso nem precisa dizer, mas também tem muita corrupção envolvida nisso. Vamos olhar para o primeiro comentário que ele fez. Ele começa falando de todos esses supostos inimigos. Mas você e eu sabemos que isso é mentira. Ele mencionou um inimigo, sim. Chamou de comunismo. Eu presumo que ele esteja se referindo ao novo prefeito de Nova York, que claramente se identifica bastante com os princípios de Karl Marx em vários aspectos. E ele está caracterizando isso como um inimigo. Tudo bem, eu topo, pelo menos no sentido de que ele apontou um problema sério aqui dentro dos Estados Unidos. Eu consigo pensar em vários problemas dentro do país. Consigo pensar em várias ameaças. Posso dizer, por exemplo, o que fazer com a maioria dos jovens homens e mulheres entre 20 e 40 anos que não conseguem emprego nos Estados Unidos? E aqueles que conseguem ganhar algum dinheiro não estão fazendo mais do que 70, 60, 70, 80 mil dólares por ano. E depois que você paga o aluguel, as compras do mercado, lida com a inflação, com o preço da gasolina e tudo mais, não sobra nada. Ou seja, na prática você não tem nenhuma economia.
Eu acho que isso é uma ameaça existencial para a República. Acredito que hoje temos mais de 50 milhões de pessoas vivendo nos Estados Unidos que não nasceram aqui. Isso é um problema sério. É a maior porcentagem da nossa população em toda a história. E não é algo inofensivo. Muitas dessas pessoas vieram para cá determinadas a transformar o país no que elas acham que ele deveria ser. Da última vez que eu vi, todo mundo queria vir para cá porque gostava do jeito que o país era. De repente, agora, todo mundo que construiu a sociedade, o país, as indústrias, a ciência, a tecnologia, de repente essas pessoas não são mais bem vistas só porque são brancas. Esse tipo de absurdo precisa parar. Mas ninguém fala sobre isso. E o Mike Johnson não vai chegar nem perto desse assunto. Ele e os adversários dele, lá da esquerda, estão todos no mesmo barco nessas questões. Nenhum deles quer encarar esses temas difíceis. E quanto à situação lá fora, isso é conversa fiada. Não tem exército russo, nem exército ou marinha chinesa, nem nada do tipo se preparando para invadir a gente. Ninguém está interessado em gastar dinheiro com isso. É por isso que todas essas alegações na Europa são um absurdo completo. Os europeus não querem desperdiçar dinheiro tentando montar uma força gigantesca para invadir a Rússia. Não há motivo para invadir a Rússia. A Rússia também não quer invadir ninguém. Isso é uma besteira. E alguém precisa ter coragem de dizer que é besteira. Mas vocês estão se alimentando no coxo. E o coxo em Washington é enorme. É uma montanha de lavagem e todos os porcos correram para lá, querendo continuar comendo. Eles dependem de um governo que os alimenta. Aliás, eles não estão alimentando a gente. A nossa população, 90% dela, não se beneficia em nada, de jeito nenhum. 10% da população é dona de tudo e gasta todo o dinheiro. Bom, só para deixar isso bem claro, mais tarde hoje o presidente Trump vai participar de uma reunião. Ele deve fazer algumas declarações públicas. E neste ano ele vai discursar no encontro sobre tecnologia de defesa, mesmo com a guerra no Irã tendo reduzido nossos estoques de armas. O ponto principal é o seguinte: a Casa Branca disse que o evento vai reunir líderes importantes da área de defesa e alguns dos maiores investidores globais, para destacar a importância da política de segurança nacional. Lá vamos nós de novo, olhando para esses dragões lá fora que a gente precisa enfrentar. Mas aí você vê aquela longa lista de pessoas tentando chegar perto desse cofre que você acabou de mencionar, querendo uma parte daqueles 350 bilhões de dólares e depois 1,5 trilhão no ano que vem. Onde é que isso vai parar, Doug? Bom, olhando para a lista, todo mundo sabe quem é o Jamie Dimon. E para ser justo, ele tem chamado a atenção para o perigo que existe de um colapso financeiro total. Ele tem falado sobre o mercado de títulos, entende a desvalorização da moeda. Eu não sei o que ele diria em particular, mas a gente pode esperar que o Dimon leve essa mensagem ao presidente. Agora não é hora de gastar mais com praticamente nada. Não sei se a Blackstone pode comentar ou os outros. Eu sei que essa Febe Novakovic é uma ex-funcionária da CIA. Pode ser que ainda seja uma agente da CIA e hoje ela comanda a General Dynamics. Não sei ao certo. Essas pessoas são inimigas de quem quer reduzir gastos. São inimigas de quem não quer dobrar a aposta em gastar com os projetos favoritos delas, com as obsessões delas, e ainda se sentem justificadas nisso. E eles fazem parte dessa elite de milhões ou até bilhões de dólares, a gente chama de classe Epstein. Eles estão no comando, e é isso que eles querem. Nós não estamos no comando. A gente não tem influência nenhuma. Sabe, é aí que você percebe que, mesmo eu não tendo votado no Mamdani lá em Nova York, e mesmo não gostando de muita coisa que ele diz, no fim das contas ele está dizendo a verdade sobre essa classe Epstein. E ele não é o único. Tem que haver algum ponto em comum entre os dois lados dessa discussão, porque a gente precisa dar um basta nisso. A gente não vai sobreviver se continuar desse jeito. Eu, você e muita gente já falamos sobre esses problemas há anos. Estamos chegando num ponto sem volta.
we're approaching the point of no return. E é por isso que eu defendo o que você estava falando. Esse sistema precisa mudar, porque esse negócio de dois partidos, na verdade é quase um partido só, como você já disse várias vezes. Em questões como essas, eles simplesmente excluem todo mundo e mentem dizendo tudo o que as pessoas querem ouvir. E a grande mídia só repete tudo, direitinho, sem questionar. Tirando programas como este, e o que você faz, e os lugares onde você vai, a gente vai ter que ver se consegue criar mais força de baixo para cima. Ou talvez você tenha razão. Pode ser que mais para frente a gente não tenha poder nenhum, e tudo isso acabe desabando sobre nós, porque esse sistema não tem como se sustentar, por mais que eles queiram. Acho importante deixar isso bem claro. Pois é. É por isso que eu digo que chegamos a um ponto sem volta. Mais um passo, e a gente cai num abismo onde não temos controle nenhum. E isso seria um erro. E tem outra coisa muito importante. As pessoas dessa lista acham que nada de ruim pode acontecer com elas. Estão enganadas. A lição da história é bem clara. Se a gente olhar para os vários eventos revolucionários, a Revolução Francesa, as revoluções de 1848, a Comuna de Paris em 1871, dá para ver três fatores que levaram a esses confrontos sangrentos entre a população, o governo e as elites no poder. O primeiro é a dívida. A dívida é sempre o inimigo. A dívida destrói. O segundo é o engano, a falta de verdade. Dívida e engano. Essas duas coisas são muito, muito importantes. E no fim das contas, o último fator é o colapso total da fé ou da confiança nas instituições, nos órgãos de governo e nas elites que sucessem. Essas coisas inevitavelmente levam a condições revolucionárias. E essas pessoas deveriam pensar nisso. Esse é o pior momento para aumentar a dívida. É o pior momento para gastar mais com essas catástrofes no exterior. É o pior momento para expandir esse chamado poder hegemônico que achamos que temos no mundo. E claro, há também o risco de perdas lá fora. E foram justamente as perdas no exterior, junto com a dívida, os enganos, a corrupção e a decadência das elites que levaram à Revolução Francesa. A gente precisa entender essas coisas. Nós não somos imunes, não somos únicos, somos humanos. Todas as sociedades humanas sofrem de males parecidos. A diferença entre nós e os outros é que temos muita gente que sabe o que está acontecendo, muita gente que entende, mas que ainda não agiu para impedir. A gente vai ter que ver como isso se desenrola. E claro, podemos torcer para que aconteça e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para tentar acelerar essa mudança antes que seja tarde demais, se já não for. Muito obrigado por ter vindo hoje, Doug, e por destacar esses pontos aqui. Só para lembrar todo mundo, o Doug agora tem o canal Warrior Diplomacy no YouTube. Dá para ver o primeiro vídeo lá. Eu participei. Tive o privilégio de estar lá com o Joe Kent, mas ele tem outros conteúdos também. Então continuem acompanhando o canal. E eu acho que as pessoas vão gostar, não sei se vocês ainda estão me ouvindo ou não, mas eu acho que vão gostar do que vai sair na sexta-feira no Substack, que também se chama Diplomacia Guerreira. O motivo é que o texto se chama A Guerra de Trump até o Último Míssil. Um amigo em comum nosso escreveu um artigo excelente, que saiu em 2045. Foi o Harry Kazianis. E ele analisou com cuidado a Marinha, porque a própria instituição admitiu que hoje tem mais lançadores, mais tubos de mísseis e lançadores de projéteis, e por aí vai, do que mísseis para lançar. Então não estamos falando só de dificuldades financeiras. A verdade é que nunca mobilizamos de fato a base científico-industrial. A gente não consegue aumentar a produção no ritmo que seria necessário. Mas a boa notícia é que nem precisamos fazer isso, porque podemos acabar com essa loucura no Golfo amanhã mesmo. Bom, eu espero que sim. Adoraria ver isso acontecer. Vamos ter que esperar para ver como vai ser e fico ansioso para ler seu Substack amanhã. Obrigado por destacar isso.
Estamos esperando por isso também. E a gente agradece vocês de verdade. Voltamos aqui em mais ou menos 1 hora, um pouquinho menos, com o ex-comodoro Steve Jeremy, que vai falar sobre os Estados Unidos bombardeando o Irã todos os dias. Para onde isso está indo? Dá para alcançar algum resultado? Vamos ver. Ele também tem alguns artigos novos e informações que a gente ainda não viu em nenhum outro lugar. Então esperamos vocês às 2h30 no Daniel Davis Deep Dive. Você sabe que a gente não tem patrocinadores, porque não gostamos de encher vocês de propaganda. Eu não gosto disso. Então mostra um pouco de apoio. Se inscreve, curte e manda esse vídeo para alguém de quem você gosta. And send this to somebody you care about.